Saudações canalhas, vida longa e próspera a todos os amigos e amigas da Confraria dos Canalhas. Bem-vindos todos mais uma vez, Confraria dos Canalhas confinada, com a dica gibi para se ler no trono. Hoje não será um gibi, mas uma homenagem a um grande escritor e editor de gibis para se ler no trono. Antes de tudo, galera, faça o joinha, não se esqueçam, compartilhem, se inscrevam, seja um canalha você também. Vamos lá, galera, Daniel Oliveira está conosco novamente para dar essa super dica. Acompanhem daí. Vai daí, Daniel, obrigado pela presença. Saudações a todos, mais uma participação aqui no Confraria dos Canalhas, desta vez para prestar uma homenagem ao grande Danny O'Neill, uma homenagem ainda que tardia, super válida, tardia porque Danny O'Neill nos deixou no ano passado e válida porque ele marcou profundamente não só a indústria de quadrinhos, mas a cultura pop de forma geral. Danny O'Neill que começa na indústria de quadrinhos, como diria Renato Russo, quase sem querer. Ele era repórter de um jornal local em Miami, e recebe um convite para um teste na Marvel, um convite feito por outra figura lendária, Roy Thomas. Tem então uma primeira passagem pela Marvel, uma passagem não com tanto brilho como as posteriores, mas abriu as portas então dos quadrinhos para Danny O'Neill. Ele trabalhou em outras editoras, mas veio a brilhar mesmo na DC Comics. Pegou vários personagens secundários e até revolucionar completamente o Batman, fazendo todo um resgate das características do personagem, como ele foi criado na década de 30, né, em 1939, um vigilante urbano, sombrio, noturno e, de certa forma, até violento. Danny O'Neill, né, que por coincidência também nasceu em 1939, faz o resgate dessas características essas que foram muito abandonadas ao longo das décadas para atender um público cada vez mais infantil que consumia o personagem, né? Danny O'Neill então coloca de lado essa infantilização e traz uma leitura mais psicológica, mais complexa para o personagem, criando inimigos memoráveis como Ra's al Ghul, locais que viriam a se tornar espaços tão icônicos como o Asilo Arkham. Mas o grande destaque de Danny O'Neill nessa época foi logo depois a passagem que ele teve na revista do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde. Nessa passagem, então, os personagens fazem toda uma viagem pelo interior dos Estados Unidos, né, conhecendo as entranhas do país e os seus problemas também daquela época, né, problemas que, de certa forma, pela primeira vez são apresentados nos quadrinhos, como o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, a luta dos negros, das mulheres, passagens como lutas sindicais, tem uma passagem dos personagens por uma zona mineira, onde os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho, e tudo isso pela primeira vez apresentado nos quadrinhos das grandes editoras. Danny O'Neill, então, foi pioneiro nesse sentido, inaugurando de fato uma nova era nos quadrinhos, né, a chamada Era de Bronze. Tem como ponto de partida, sem dúvida nenhuma, essa nova abordagem, né, esse deslocamento da realidade para dentro dos quadrinhos, que até então apresentava um escapismo assim absurdo, né, um descolamento muito grande do cotidiano. E Danny O'Neill, então, ele inaugura uma nova era, abrindo assim toda uma perspectiva para trabalhos que viriam a serem realizados no futuro, como os trabalhos de Alan Moore, o próprio Frank Miller, que inclusive é levado aos quadrinhos por Danny O'Neill, principalmente Demolidor e depois Batman, né? Danny O'Neill também assume como editor e tem um papel assim muito importante na história do Batman. Depois de revolucionar o personagem como escritor, ele novamente introduz uma nova era no personagem, desta vez como editor do Batman. Claro que, como tudo na vida, não são apenas louros, né?
Daniel New tem uma passagem pela Mulher Maravilha, onde por mais que ele tente inovar com a personagem, trazendo uma visão oriental, elementos da China, que estavam bem em voga naquela época também, né, na década de 60, 70, mas com uma leitura muito equivocada, deixando de lado características que fizeram da Mulher Maravilha ser a personagem icônica, né, que ela é, e que o próprio reconheceu posteriormente, que foi realmente talvez uma leitura equivocada, mas enfim, que não tira o mérito de todo o trabalho, de todos os trabalhos de Danny O'Neill junto a personagens marcantes, salvando o Demolidor do cancelamento e tornando o personagem um dos personagens com arcos de histórias mais importantes dos anos 80, como a queda de Murdoch. Enfim, falar de quadrinhos hoje, tal qual o quadrinho se apresenta, com todas essas possibilidades, quadrinhos cada vez mais adultos, com abordagens cada vez mais complexas, é impossível deixar, né, de falar de Danny O'Neill. Fica aqui nossa homenagem a Danny O'Neill, né, e aproveitando também a oportunidade para homenagear outro grande artista que faleceu há pouco tempo, faleceu essa semana, no último domingo, Robson Rocha, um artista aqui da minha cidade de Sabará, né, que saiu aqui da periferia, das escolas públicas, aquele mesmo menino que a gente encontra nas salas de aula, rabiscando o caderno o tempo inteiro, e que chegou lá, se tornou um desenhista da DC Comics, trabalhando com personagens importantes como Batman, Liga da Justiça, era um dos artistas à frente da última grande empreitada da DC Comics, Future State, e que nos deixou aos 43 anos de idade, vítima da Covid, deixando esposa, filha e também, apesar de jovem, todo um legado a ser celebrado, né, pelos quadrinistas brasileiros e principalmente para aqueles que sonham um dia, né, para todas essas crianças, jovens que um dia sonham em trabalhar com quadrinhos. Tá aí o exemplo vivo do que foi a vida e a obra de Robson Rocha. É isso, deixo um abraço aqui a todos, né, a todos aqueles que acompanham o canal e até a próxima. É isso aí, galera. Confraria dos Canalhas e o Daniel Oliveira rendendo as homenagens a Danny O'Neill um ano após a sua partida e agora ao Robson Rocha, nosso colega aqui de pertinho da gente, fazendo essas artes maravilhosas na DC Comics. Galera, muito obrigado mais uma vez. Daniel, demais essa homenagem, essa dica. A confraria agradece, portas e janelas virtuais sempre abertas. Muito obrigado mais uma vez. Canalhas de plantão, confira nossos links abaixo com todos os portais abertos no mundo virtual. E a gente continua com galo na cabeça, HQ no cérebro e muita música nos ouvidos. Só assim, galera, a gente aguenta esse troço e vamos embora pra frente. Vamos lá. Vida longa e próspera a todos, canalhas ou não. Bora lá. Um abraço, obrigado. Até a próxima.